Olha só quem voltou a atacar a SAFs, quem voltou a atacar nominalmente o Cruzeiro, o Botafogo, o Bahia é ele, né? É o seu Mauro César, aquele que tá vendo aos poucos, aliás, aos poucos não, né? De forma bem agressiva, clubes que se tornaram SAF tirarem esse curto protagonismo que se concentrou entre Flamengo e Palmeiras. Eu falo curto porque não é uma hegemonia de uma década, né? Até porque uma década atrás a gente estava conquistando o Campeonato Brasileiro. Mas, cara, imagina só se não fosse a organização das SAFs. Talvez poderia isso acontecer, mas como, né? Graças a Deus houve essa alternativa. Times estão se organizando, pagando as suas dívidas e sendo competitivos. E isso está incomodando principalmente aqueles que torcem para Flamengo e Palmeiras. Tá aí, nação, esta é a capa de mais um vídeo de notícia pra vocês aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Antes de mais nada, já peço pra vocês encarecidamente deixar aquele likezão que ajuda demais aqui no nosso conteúdo. Bora bater uma metinha de 601 likes? Conto com a sua ajuda, beleza? Bora se inscrever também, rumo aos 60 mil inscritos, comentar e compartilhar o nosso conteúdo. Tá aí, nação, então, em mais uma participação dos programas da Jovem Pan, o jornalista Mauro César, que dispensa comentários ali, fez novamente ponderações a respeito das SAFs. Num tom novamente, sabe, bem chateado, para não falar outra coisa. E a gente vai acompanhar exatamente o que ele falou novamente. Rapidinho, antes de eu dar o play aqui, Gilmar, você fica dando palco pra esse cara? Gilmar, você fica dando atenção pra isso aí? Rapaziada, é uma coisa que vocês precisam entender. O que esculhambaram o Cruzeiro nesses últimos 3 anos não é brincadeira. O que pisaram na nossa cara, o que atiraram pra todos os lados tentando nos destruir, não é pouca coisa não, tá? Então, assim, o que eu puder fazer pra estar aqui evidenciando, combatendo, fazendo com que vocês abram os olhos de vocês a respeito dessas situações, eu vou fazer, tá? Hoje, por exemplo, tava acompanhando lá no De Placa, né, programa da TNT Sports, só pra vocês terem uma noção, um jornalista, cara, assim, pra mim, né, ele pode até ser jornalista, né, mas é um dos piores, comentando sobre os times ali que estão brigando por título, por Libertadores, e o cara me soltou que o Seabra é um técnico interino, por isso ele não vê consistência no trabalho do Cruzeiro. Colocou que o Seabra é um técnico interino. Assim, rapaziada, esse tipo de coisa a gente tem que alarmar, e eu vou continuar alarmando até quando eu puder. Então vamos acompanhar o que o Mauro disse e já a gente volta para comentar mais um pouco. Uma entrevista para o Sport TV, aí ele fala que o Bahia vai ganhar 20 campeonatos brasileiros seguidos se não colocarem teto salarial. Concordo que essas discussões são saudáveis. O teto salarial pode ser uma discussão, pode ser um debate, eventualmente. Mas antes de qualquer coisa, tem que ter fair play financeiro. Eu não sei se os colegas do Sport TV perguntaram para ele se ele quer fair play financeiro. Porque ele comanda um clube, ele é dono de um clube que trabalha com déficit. Um clube que contrata jogadores com valores, por valores que o Botafogo não fatura bastante para isso. E isso, num regime que tem controle fair play financeiro, não rola. Aí o Bahia talvez tivesse dificuldades, o Botafogo, o Cruzeiro, essa farra das SAFs, isso tem que ser controlado, cara. O cara vem Mauro, o Kaique tá me mandando aqui, eu vou até te falar porque pode te embasar pro seu argumento. Eu nem li tudo ainda, só como você falou de fair play financeiro. Eu não vi a entrevista ainda, mas ele fala então. um trecho aqui que ele fala de teto salarial, então tem que falar de fair play financeiro. Porque, ó, só pra contextualizar, eles estão repercutindo uma fala do John Textor, tá, nessa última quarta-feira, onde o John Textor fala sobre teto salarial no futebol brasileiro. E aí o Mauro, ele aproveita o ensejo para poder falar daquilo, né, que ele já tá batendo há algum tempo, que é sobre fair play financeiro do futebol brasileiro. O que não vai rolar, né, meu filho? Agora, é curioso que ele fala com profundidade sobre teto salarial, mas não se aprofunda no fair play financeiro. Quer dizer, tá bom, ele se incomoda porque o Lyon não tem o dinheiro do PSG. Perfeito, eu acho que é uma boa discussão. Mas e os outros clubes pequenos que não têm o dinheiro que o John Textor traz para o Lyon? E os clubes que não têm o apoio que o Botafogo tem, que estava quebrado, e de repente o Botafogo contrata um jogador de 20 milhões de dólares, sem que o Botafogo... As duas maiores contratações da história estão no Botafogo. Pois é, são da Eagle, que é a holding dele, que dizem que os dois vão lá para o Lyon. Tanto o Luiz Henrique quanto o Almada, é o que se comenta. Vejamos se de fato vai acontecer. É muito contraditório. Eu acho muito contraditório.
Entendeu? Essa questão do fair play financeiro está se agravando. Agora, é errado achar que o Manchester City ganha tudo só porque tem o dinheiro de Abu Dhabi, porque os outros times também colocam muita grana. Vai ver, Até mais, o United bota até mais, né? O United, o Chelsea. O Chelsea fez contratações absurdas nos últimos 2 anos. Não é só não é assim, o City tem um time mais caro. Não, não é. É que o City tem um trabalho do Guardiola. O que faz a diferença é o Guardiola. Fair play financeiro é assim. Por que o futebol italiano também cai muito? Porque ele não tem o dinheiro que outros têm, apesar dos chineses que foram para lá e tudo. Você tem que ser como é na Alemanha. A Alemanha acho que é a maior referência, que não aceita dono. Se aceitar dono tem que ser com rigor. No caso tem lá o Red Bull, que é lá RB, né? RB Leipzig. Podem ter o nome da Red Bull, né? Você fatura, você vive com aquilo que você ganha. Ah, mas uns vão ser maiores que os outros, que alguns mas se você são faturar, maiores que outros. Se você faturar muito, você é a favor de poder gastar o que quiser. Se você fatura, você gasta, é lógico, você vai proibir. Não existe proibição de você gastar o que você tem. A questão é que você não tem. O clube não tem, ele não fatura, não gera cada receita. De repente alguém chega, bota dinheiro e também tem o risco, que o cara pode sair a qualquer momento. Você imagina se o Texto amanhã chegar à conclusão que o Botafogo não interessa mais para os negócios dele. O que vai ser do Botafogo? A gente não tem nem ideia do que pode acontecer. E existem casos na Europa de clubes que se afundaram com isso. Clubes que foram pro buraco. Ele provavelmente venderia para alguém, né? O Vasco, né? Mas quem pagaria pelo Botafogo? O Botafogo não gera essa receita. Essa é a questão. O Botafogo tem menos público do que o Fluminense em vários jogos, gente. O Botafogo não gera essa receita. Esse é o ponto. O Cruzeiro não vai gerar essa receita dessas contratações. Não gera. O Bahia não gera. Esses clubes não geram receita proporcional ao investimento. Esse é o ponto. É só olhar os relatórios do Grafietti. E você vai lá. O Flamengo gera, o Corinthians gera para ter um grande time, só que tem dívida pra caramba. Não tivesse as dívidas, o Corinthians teria condições. São Paulo é a mesma coisa, numa escala não tão grave, mas também tem muita dívida. Não tivesse, o São Paulo tem. Ah, mas uns são maiores que outros, cara. Porra, é assim. Tem mais torcida que outros. As torcidas são maiores, paciência, assim no mundo inteiro. Então vamos pregar aqui um regime em que todos são iguais, né? Isso não existe. Isso não existe. E outra coisa, ficar comparando o futebol com o esporte americano é piada. O esporte americano é outra coisa. Não, é piada, porque assim, não tem rebaixamento, os times são franquias, mudam de cidade. Pô, você vê, coisa mais bizarra do que o Utah Jazz. Não tem jazz em Utah, mas o time lá é a terra dos mormons. Mas é jazz por quê? Porque veio lá da terra do jazz, de Nova Orleans, né? Era New Orleans Jazz. Tá aí, nação. Deu pra ouvir um pouquinho aí, né? Novamente daquilo que a gente já havia acompanhado em outros momentos, né? O do Mauro César aí falando sobre as SAFs e querendo fair play financeiro. Rapaziada, não vai rolar fair play financeiro. Ó, pra que isso aconteça, precisava de uma organização, de uma liga, o que tá longe de acontecer, porque de 2, 3 anos pra cá, houve esse movimento novamente de ter a liga, né? E aí, criaram 2 blocos, ou seja, uma liga só não vai existir, cara. Já para tentar organizar uma, não conseguiram entrar em um denominador comum dos clubes e tiveram que separar em 2 blocos. Então, assim, para ter fair play, precisa de uma liga organizando o campeonato. E aí, dentro dessa liga, os clubes ainda têm que chegar nesse denominador comum, o que nunca vai acontecer. Porque o fair play financeiro ele só seria benéfico para Flamengo e Corinthians, mais ninguém. Não seria pro Palmeiras, não seria pro São Paulo, não seria pro Cruzeiro, não seria pro Vasco, pro Grêmio, Fluminense, pras frangas, pra ninguém. Seria interessante fair play financeiro. Porque você limita o seu clube basicamente a ficar na miséria, na mediocridade. Enquanto aqueles que arrecadam mais, pimba, pimba, pimba. O que você tem que fazer, na minha modesta opinião, é você colocar ali, estipular metas, como a SAF faz, para que você pague suas dívidas. Tranquilamente. Você tem responsabilidades a cumprir, então você arque com elas. Agora, chegar um dono, como o Pedrinho chegou, e quiser colocar dinheiro, grana no clube, para que aquela equipe seja competitiva, para que ele tenha retorno consequentemente financeiro, porque sim, há retorno. Uma venda hoje de um grande atleta aqui, de 17, 18, 19 anos, gera 40, 50 milhões de euros, dólares, enfim. Se o cara quiser utilizar um clube aqui no Brasil para isso, ele pode, graças à SAF. Agora, o jornalista Mauro César querer limitar os clubes a isso, é ele querer a mediocridade do futebol brasileiro. Ele não entende, na minha opinião, que isso seria ruim até para o próprio Flamengo e para o próprio Corinthians, que teriam, consequentemente, rivais mais enfraquecidos. O que não pode acontecer é o que está acontecendo atualmente com o Corinthians, o que já aconteceu com o Cruzeiro. É aquele gasto desenfreado, né, onde você vai gastando, como se não houvesse o amanhã.
Você não paga suas dívidas, muito pelo contrário, vai aumentando, e seja o que Deus quiser lá, joga a bucha pro próximo presidente e bora. Não, agora, a SAFs, como ela funciona, pra mim é perfeito, pô. Bahia, o City chegou, quitou a dívida lá em meses, os caras não tem mais dívida. O Cruzeiro já conseguiu de 1,2 bi reduzir a dívida para entre 700 e 750 milhões, tá reduzindo. E aí os investimentos também estão acontecendo. Esse é um processo normal e você só tem, consequentemente, a fazer com que o futebol brasileiro cresça, esteja numa competitividade muito bacana. Então, chororou demais. O que ele quer, pra mim, é utopia. Não vai rolar, não vai acontecer. E graças a Deus que não. Porque quem teria a ganhar com isso são poucos, né? Poucos. E uma outra coisa aí, né? Eu acho engraçado. Por que então, já que ele tá batendo tanto nessa tecla de fair play financeiro... Ô, Mauro, por que você não bate na tecla das divisões de cotas de TV? Igualar tudo, pô. Igualar tudo. Você não quer aí, né, um futebol onde as arrecadações sejam limites para investimento? Então tem que ser justo, pô. Então não importa se você é o Flamengo, se você é o Juventude, se você é o Atlético Mineiro, se você é o Vitória, não importa o tamanho da sua equipe, cara. Você tem que dividir por igual as cotas de TV. Vendeu por 1 bi, por 2 bi, por 5 bi, vamos dividir igual. Justo, tem que ser justo, não é? Não é justiça que você quer? Então vamos comentar sobre todas as arestas, né? Porque algumas te oferecem mais sentido e outras menos, né? Mas tá aí, nação. Chegou até aqui, comenta, esse assunto rende bastante controvérsias, gente que concorda, discorda do Mauro, concorda, discorda de mim. Fica à vontade aí, usa os comentários para você deixar a sua opinião. Alguns eu faço sempre questão de comentar, resenhar, opinar, concordar, discordar, e vai ser assim novamente. Fechou? Chegou até aqui aquele likezão, metinha de 601 likes. Conto com a sua ajuda. Fiquem com Deus. Até a próxima. Eu fui e tchau!